Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí também acompanhando pelo YouTube. É um grande prazer trazer aqui essa temática nos diálogos ambientais. E aqui hoje trataremos sobre a questão da gestão ambiental e o impacto e a retomada nas questões econômicas. E nós estamos aqui com o nosso secretário Maia Júnior, né? Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Estamos aqui com o nosso André Siqueira, presidente do Sindicato de Alimentos, também um dos diretores da FIEC. E estamos com o nosso amigo Ulisses Costa. O Ulisses substitui o nosso superintendente, que por questões mais do que justificadas teve que se ausentar, tá certo? Teremos um debate aberto, franco, em cima de uma temática que nós sabemos muito espinhosa, ao mesmo tempo traz muitos olhares, né? E nada melhor, e o Instituto Federal do Ceará, do qual faço parte, e a SEMASSE, traz esse debate exatamente para colocar à mesa algumas questões fundamentais. Até porque André, Ulisses, Maia Júnior, conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com preservação e conservação, não é uma tarefa fácil. E essa tarefa não é difícil só no Ceará, só no Brasil, isso é uma tarefa mundial, né? Essa conciliação nem sempre é fácil. Ao mesmo tempo, nós temos muitos esforços, a própria SEMAS tem feito esforços, o nosso amigo Arthur Bruno, através da Secretaria do Meio Ambiente, muitos esforços, o próprio governo do Estado também. Inclusive, o governo do Estado, pioneiramente, eu acredito que um dos poucos no Brasil, conseguiu pensar além do batente do governo. É o que eu chamo o batente dos 4 anos, ou se reeleito 8 anos. E conseguiu fazer e mobilizar uma série de profissionais, uma série de segmentos no 2050. E dentro do 2050, esse planejamento que antevê e que antecipa, mas principalmente prepara o Estado do Ceará para os desafios contemporâneos, a sustentabilidade está lá, né? E nós sabemos que para um ambiente de negócio, seja ele em qual área for, a sustentabilidade é essencial. Com essas palavras iniciais, eu vou aqui chamar para iniciar os nossos trabalhos o nosso secretário Maia Júnior. Maia, com você a palavra, meu querido. Bem, boa noite a todos que estão acompanhando essa live, né? Meus cumprimentos ao Marcos e ao Ulisses, que estão coordenando, e ao meu amigo empresário e ex-presidente do SIC, ainda é secretário lá de Jaguaribe, André? Secretário lá de Desenvolvimento de Jaguaribe. Sim, professor. Rapaz, esse decreto de desenvolvimento econômico, turismo, é bem umas 40 ao coisas lá. Ao cumprimentá-los, eu quero dizer da minha alegria em estar aqui, né, com vocês nessa noite. Também queria estender esses cumprimentos ao Arthur, né, que vem fazendo um excelente trabalho através da Secretaria de Meio Ambiente. Importante, né, registrar aqui para a comunidade, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada, né, por uma sugestão minha, que fui coordenador de transição do governo Lúcio Alcântara, onde a gente lançou uma série de inovações na estrutura organizacional do Estado, que até hoje se mantém, né? Nessa gestão, nesse governo de transição que eu coordenei, nós criamos a SEMA, né? Eu era, como secretário de Infraestrutura, a SEMASSE era vinculada erroneamente, e tanto o governador Tasso compreendeu essa posição, como o governador Lúcio, depois eleito governador, e nós criamos a Secretaria de Meio Ambiente, na época, e Ouvidoria. Criamos a Controladoria, criamos o IPES, criamos a Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho. Eu estou dizendo que hoje de tarde a gente fez um debate nacional sobre empreendedorismo e trabalho, sob a coordenação da secretária da Cefaz, a Fernanda, com a participação, inclusive, da secretária de Empreendedorismo de São Paulo. E eu citei essas instituições, né,
na organização de políticas públicas que devem ser bem cuidadas no Estado. A controladoria, quando eu fiz essa proposta, era uma auditoria na Secretaria da Fazenda, auditoria do Estado. Virou a controladoria, hoje controladoria e ouvidoria. A ouvidoria que foi criada junto com a SEMA, né, foi deslocada, acho que no governo do Cid, para a controladoria. Né? O IPES continua até hoje, graças a Deus, já fez 15 anos de fundado. Né? E a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, eu pude reconstituí-la na atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, numa secretaria executiva, né, de empreendedorismo e trabalho, que é liderada pelo Dr. Kennedy. Então, eu me sinto muito feliz por ter contribuído, ter sido ex-presidente do COEMA, e eu sempre declarei publicamente que um dos maiores aprendizados que eu tive na vida pública foi no COEMA. Né? Conviver com aquelas diferenças, né? Com aquele ambiente, às vezes, cheio de entusiasmo, né? Sobretudo ideológico, em defesa da questão ambiental, né? Me fez aprender muita coisa, porque debati lá grandes projetos, inclusive os que eu tinha que construir, né? Como secretário de Infraestrutura. Né? Projetos rodoviários, a nova cidade de Jaguaribara, né? As primeiras termoelétricas do estado do Ceará, projeto da refinaria, da siderúrgica, todos esses projetos, novo aeroporto, PECEM, todos esses projetos foram, para mim, um aprendizado, apesar de, como disse agora há pouco, né, naquele momento, estava como secretário de Infraestrutura, com a SEMASSE sob nosso controle. Acho que procurei respeitar a sustentabilidade, procurei respeitar os profissionais da SEMASSE durante o período que a SEMASSE esteve sobre a nossa controladoria e desenvolvimento, e debater essas questões que eu aprendi dentro do próprio COEMA, sobretudo, né? Bastante, para mim é bastante importante. E eu acho que esse aprendizado me ensinou algumas coisas importantes, Marcos. A primeira, né, é que não existe desenvolvimento que não crie alguns problemas para a questão ambiental. Né? Por mínimo que seja um projeto, tem dano ambiental. O que eu aprendi muito importante durante a minha presença na SEMASSE e no COEMA é que esse dano não só precisa ser respeitado, mitigado e muito bem compensado. Né? Se eu vou passar uma estrada num determinado trecho, eu tenho que encontrar as mitigações necessárias para poder passar essa estrada. Né? Ou se vou construir uma obra como PECEM. Agora, a questão ambiental, ela às vezes tem um lado político e emocional e ideológico muito forte. No mundo inteiro não é diferente, né? E às vezes a gente presencia, né, aí algumas discussões, né, que não condizem, né, com o resultado de uma aprovação adequada de licenciamento. Né? Eu, por exemplo, presenciei, vivi, apanhei para burro, eu até disse o Cabeto, tu está apanhando muito nesse problema da pandemia, mas eu tenho aqui uma experiência de quem apanhou mais do que você na construção do Porto PECEM. Me lembro que a Wanda Claudino Salles, com o João Alfredo, colocava em relação a PECEM, né? PECEM era uma vila que estava em processo de destruição, não fruto da construção do PECEM, já antes. Né? E hoje, a construção do Porto PECEM recompôs toda aquela orla do distrito de PECEM. Né? Não houve dano ambiental que não tivesse sido compensado e mitigado, e aquela erosão costeira existente em PECEM, na vila de PECEM, foi um processo intenso de recuperação. E o projeto do Castanhão com Jaguaribara e o projeto do Porto do PECEM
foram projetos onde o governo jogou para tirar nota 10 na questão ambiental. A gente assumiu todos os compromissos, não só técnicos exigidos, né, do Zé Arrimas, para obter os processos de licenciamento, como tivemos todo um acompanhamento e um cuidado nesse sentido. Por isso que esses projetos, eu posso afirmar com muita tranquilidade e segurança, que foram construídos dentro de uma política ambiental sustentável, né? Você hoje, a prova do que eu estou dizendo é que nem a cidade de Jaguaribara, nem o açude de Castanhão, né, provocou danos que até hoje não foram mitigados, né? Como o próprio projeto do Porto Pecém. Ainda agora mesmo, nesse período que eu voltei ao Estado, e na SEDET, onde o Pecém é uma vinculada, a gente tem tratado, inclusive, a convivência, que não é uma questão ambiental, é uma convivência social daquelas famílias que precisam usufruir de uma atenção mais adequada do complexo e das empresas que estão lá instaladas. Então, eu tenho muita tranquilidade, né, para discutir essas questões, pelo meu histórico, né, comprometido sempre. Talvez poucos saibam, mas a questão do Pacuti foi resolvida por mim, né, todo o processo de preservação da nascente à foz, né, do estuário do rio Pacuti, regularizamos e refizemos todo o processo do Parque Cocó, né, criamos inúmeras APAs aqui no estado do Ceará, Parque Botânico foi criado na minha gestão. Então, eu tenho aí uma folha de serviços prestados à questão ambiental e entendo dessa forma esse compromisso e mantenho esse compromisso comigo por onde passo, né? E recentemente, né, nós lançamos um projeto de desenvolvimento econômico de longo prazo, de desenvolvimento social, desenvolvimento de gestão, e um dos pilares do projeto estratégico de 2050 é a sustentabilidade. Quem discutiu, quem viu o documento final, está na mesma dimensão a sustentabilidade da gestão pública e governança, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento territorial do Estado do Ceará. Então, isso mostra, né, como líder que fui durante 2 anos da elaboração desse plano esse que foi uma das propostas que eu trouxe ao chegar ao governo do governador Camilo, né, nitidamente a mensagem que eu passei era que tinha que ser um plano com sustentabilidade. Depois desse plano, nasceu o plano de governo, né, que a gente ajudou a elaborar, dentro de uma reforma que foi proposta na reforma de gestão para a área de desenvolvimento econômico. Da mesma forma, né, além do forte compromisso mencionado para as pessoas que desenvolveram o plano conosco, né, em relação à questão da inovação da ciência e tecnologia, que é uma coisa que também eu acredito piamente, né, não acredito em sucesso sem inovação, sem ciência, sem conhecimento, sem tecnologia. E, por outro lado, a menção de fazer um projeto de desenvolvimento do Ceará com sustentabilidade econômica. Porque isso é um cartão, hoje, de visita internacional. O que adianta eu fazer um plano que agride o meio ambiente? Quais são as consequências disso? O André conhece bem o agronegócio, né? Empreende nessa área e está nos ajudando muito aí na plataforma de ambiência de negócio do Ceará. Foi um projeto que ele liderou como presidente do SIC, que é a simplificação, a desburocratização. Teve um projeto de reforma, né, dos licenciamentos ambientais, né, para que a gente pudesse dar ao Ceará uma plataforma ambiental adequada, ágil, e que mantivesse esses compromissos, né, muito bem liderada pelo pelo Carlos Alberto e pelo o secretário Arthur Bruno. Inclusive, esse trabalho, para concluir, tem aí
Ainda semana passada consultei o Arthur, que ele me mandou um documento de um atlas que ele está elaborando, né? E eu perguntei pelo zoneamento costeiro, que é o último trabalho de estruturação, né, de convivência adequada do ponto de vista ambiental, que é o aproveitamento de um convívio entre a preservação e o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará. Né? Nós não vamos queimar aí os potenciais que a gente tem, não só do turismo, para fazer um turismo com padrão sustentável mundial, né? Também das energias renováveis, né? Da pesca, né? Da economia do mar, que precisam conviver conjuntamente e sustentavelmente para que a gente possa tirar proveito, né, desses 573 quilômetros de litoral, preservando, sobretudo, a área ambiental, como fizemos na construção do PECEM. Né? O PECEM tem um cinturão de uma zona, uma estação ecológica, né? Tem ali nas margens do Cauípe 2 APAs que foram criadas no sentido de dar as garantias e a segurança ambiental devida na mitigação daquela intervenção. Então, não se pode hoje um secretário de Estado montar um plano de governo, sobretudo porque nós vamos ter sérios prejuízos no que vai ser produzido aqui. Você imagine, né, hoje o Ceará, que está aí com o agronegócio em plena evidência, né? Agora há pouco estava conversando com isso aqui com um membro do Agropacto, né, relatando para ele, distribuindo as fotografias que a minha equipe me enviou há 2 dias, né, de uma visita da segunda colheita de trigo lá na Chapada do Apodi, né? E eu comentando com ele que coisa maravilhosa, o Ceará recuperando a produção de algodão, recuperando a produção de caju, recuperando a produção... Recuperando não, iniciando a produção de trigo, né? A variedade de frutas que a gente está hoje produzindo aqui no estado do Ceará, né? E também a questão da economia do mar, do pescado, a questão da pecuária. Se a gente for fazer tudo isso na contramão da sustentabilidade, nenhum desses produtos vão sair nem do Ceará para serem consumidos e vendidos. Porque hoje há uma exigência muito grande do ponto de vista ambiental. Estamos começando a vender melão para a China, né? Se a gente não tiver os cuidados ambientais adequados na produção de melão do Ceará, dificilmente a gente vai exportar o que a gente vai produzir, né? E amanhã se inicia, eu acho que amanhã é 1º de outubro, não sei se é 1º ou dia 2, o vazio sanitário, né, da produção de algodão. As áreas, as terras vão entrar aí nesse recesso para a preparação dessas terras para a produção do algodão. Isso são cuidados ambientais adequados para a gente voltar a produzir algodão sem a interferência, né, e sem a agressividade do bicudo. Então, Marcos, a proposta de desenvolvimento econômico que eu estou liderando, ela traz aí um compromisso muito forte com o meio ambiente. Outro exemplo importante, nós estamos em elaboração do Master Plan, do Business Plan de desenvolvimento industrial do PECEM, né? Hoje de manhã mesmo eu passava lá uma análise do trabalho, porque a gente vai ter uma reunião na sexta-feira para a área de planejamento da nossa equipe, e eu, mais uma vez, né, eu quero ver se o PECEM é um selo de sustentabilidade do ponto de vista da preservação, da questão ambiental, em tudo que se faça naquele complexo. Enquanto eu estiver à frente, esse compromisso com o meio ambiente, esse compromisso com a sustentabilidade, esse compromisso com o desenvolvimento do Ceará, com esse selo de sustentabilidade, eu vou tentar contribuir e liderar, porque é uma obrigação de qualquer gestor preservar essas questões ambientais. Então, assim, em linhas gerais, né, o que eu estou dizendo, para dizer em 2 palavras, não haverá desenvolvimento no estado do Ceará sem esse compromisso com a sustentabilidade e, sobretudo, com as políticas e a regulação ambiental. Muito bem, secretário. Com a palavra agora o nosso amigo André Siqueira, presidente do Sindalimentos e também um dos diretores da FIEC. Com a palavra, André. Boa noite a todos que estão nos escutando. Marcos, obrigado pelo convite. Maia, prazer mais uma vez estar com você. Ulisses também.
Bom, a gente discute aqui nesse debate questões ambientais e retomada econômica. São questões importantes. Nós temos sempre a porta de entrada aí de um novo empreendimento ou da condução dos empreendimentos atuais tem total relação com o meio ambiente, né, com os órgãos ambientais. Então, discutir isso é importante. Nós estamos passando por um momento turbulento da economia, né, por conta de todo esse período que se sofreu em relação a essa crise na saúde. Temos alguns problemas aí, Maia, afetando, você deve estar acompanhando isso bem, muitas indústrias, falta de alguns insumos, preços diferentes, bem mais caros, né, das commodities, né, produtos aí faltando. Então, está muito turbulento, que mexe aí depende de embalagem, né, acho que todo mundo precisa disso, está tendo dificuldade em comprar, envolvem aí os derivados de petróleo, enfim, para a produção de embalagem, está um momento muito diferente, né? O setor nosso de alimentos aí tem sofrido um pouco, né? Principalmente quem depende de milho e soja, tem de mais ou menos maio para cá, uns 4 meses para cá, 5 meses para cá, a escalonada de preço foi em torno de 40%. Né? E não temos aí movimentos aí muito explícitos de regulação disso. Né? O dólar o câmbio muito alto, a atratividade muito grande para exportação e a preocupação aqui dentro do custo, né? De quem produz o ovo, o frango, o suíno e a pecuária também. Né? É muito apertado essa situação. Tá? Então, acho que dentro dessa discussão, né, de retomada da economia, né, tem me preocupado muito isso, e a gente escuta muito também os nossos associados dentro desse contexto, né, sentindo um pouco a aflição de cada um nos impactos. Agora, o segmento não parou, né, o setor de alimentos não parou, mas a gente tem sofrido muito por esses efeitos aí do mercado, principalmente aí relacionado à falta de produtos, equipamentos e máquinas. Também não se compra nada para receber no curto prazo, sempre coisas muito para frente. Então, acho que isso aí é uma coisa que pode nos atrapalhar. Mas, puxando um pouco para a questão ambiental, Maia falou muita primazia aí de todo esse aspecto, uma pessoa muito mais vivida nesse tema do que eu, uma contribuição muito grande no Estado, e a gente tem sido propositivo, né, junto ao Estado também, do ponto de vista produtivo e de entidade de classe. Eu não me vejo levantando críticas por criticar. Né? Então, a gente optou por ser propositivo, né, de chegar para o governo, chegar para os secretários: olha, a gente pode contribuir, vocês concordam com isso, a gente tem algumas ideias para dar, e foi assim que a gente construiu a várias mãos, né, aquele programa de melhoria do ambiente de negócio, que tinha total conexão com as ações que o Maia já vinha fazendo e também com o planejamento que o Estado vinha desenvolvendo. E conseguimos aí, Maia, a gente falou há pouco no debate lá do Jornal O Povo, e a SEMASSE foi o órgão do Estado que completou, né, primeiro todos os projetos que foram colocados como proposição. Então, o relacionamento tem sido muito fluido, né, com a SEMASSE. Historicamente, em relação ao prazo de atendimento das licenças, é um histórico ruim, né, de muita demora, de muito atraso, mas não é uma realidade do momento. Né? A SEMASSE realmente tem mudado, né, a sua relação com quem empreende, né, tem digitalizado seus processos, tem sido sensível aí também, não só a SEMASSE, como a Secretaria do Meio Ambiente, as mudanças, né, a análise das proposições, e a gente conseguiu realmente, Maia, avançar muito. Gostaria de que todos os órgãos estaduais, né, tivessem essa velocidade de implementação que a SEMASSE teve. Né? Temos aí bons exemplos na luta comercial,
mas ainda tem alguns pontos aí que podem ser melhorados, estão sendo trabalhados. É claro que isso não se muda, né, de um dia para a noite, mas quando nós tivemos a oportunidade de apresentar as nossas ideias para o governador e os secretários, o governador foi categórico em dizer que gostaria que o Ceará fosse destaque nacional no melhor ambiente para empreender. Então, acho que sempre é bom, Maia, ficar vigilante em relação a todos os processos que envolvem as atividades econômicas, né, onde se perde mais tempo, onde o empresário precisa ter mais funcionários, ter mais atenção, quer dizer, tudo que não é atividade produtiva para o empresário não é bem-vindo, né? Então, quanto menos pessoa ele tiver dedicada para atividades não produtivas, melhor, né? Diminui o custo do empresariado, aumenta a sua competitividade, e eu acho que tem que ser, assim, uma busca incansável. É tanto que esse programa ele foi instituído uma governança na qual, periodicamente, a gente consegue acompanhar o andamento dos projetos. E, por último, Maia, teve uma proposição que eu fiz, até numa reunião com a secretária da Fazenda, e o João, que está coordenando esse trabalho pela Casa Civil, de se inserir novas ideias. Então, acho que nunca vai parar, né, de mudar, né? A gente tem a tecnologia sempre avançando, né? A gente tem que estar sempre olhando as boas práticas de outros estados, de outros países. Então, na medida do possível, a gente seria importante revisitar essas ideias, né? Abrir a porta para poder acolher novas ideias. E eu acho que com isso todos ganham, né? No momento que a gente tem um estado facilitado, né, para se fazer negócio, todos saem ganhando, né? Quem empreende, né, quem presta serviço, o estado que arrecada, que pode pensar em outros projetos para acontecer. Então, acho que é importante a gente estar sempre mais perto um do outro, procurando entender a dor do outro e agindo quando necessário. Muito bem, André. Nós estamos com alguns problemas e eu peço desculpas aí aos nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube. Me parece que está tendo algum travamento aí na transmissão. Peço desculpas e peço aí ao setor técnico da SEMAS, se tiver condições de fazermos algo, poderemos fazer. Muito bem. Vamos passar agora a palavra ao nosso amigo Ulisses Costa. De qualquer maneira, eu quero avisar que nós estamos gravando todo esse material e ele vai ficar disponível também no site da SEMAS e no IFCE, tá bom? Então, com a palavra, o nosso amigo Ulisses Costa, que substitui aqui o nosso superintendente Carlos Alberto Mendes. Ulisses, com você a palavra. Boa noite a todos. Eu quero saudar aqui o secretário Dr. Maia Júnior, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará, o André Siqueira, presidente do Sindalimentos, e o Marcos, né, por estar mediando aí essa live, trazendo também diversas ideias de melhoria, né, da SEMAS, entre elas aprimorar aqui o nosso projeto de diálogos. Eu atualmente estou como assessor da superintendência, né? Em 2019 eu fui designado pelo superintendente, pelo secretário, pelo Carlos Alberto, pelo secretário Arthur Bruno, para coordenar os trabalhos da revisão da COEMA, né? A antiga COEMA 10 de 2015. Tudo isso em função da gente perceber, né, a necessidade da gente melhorar os nossos fluxos, né? Parece que a SEMAS estava prevendo uma situação tão emergencial quanto a que se desenha nesse momento, que é um momento em que a gente precisa dar uma maior fluidez nos processos que a gente tramita. E aí é importante colocar, né, que o trabalho que foi feito, que culminou na resolução COEMA 02 de 2019, ele foi um trabalho que incidiu sobre o processo. Então, é importante destacar que não houve simplificação em termos de análise ambiental.
a SEMASS trabalhou em cima da simplificação processual, porque a gente via que diversas áreas não precisariam passar pelo sistema trifásico, que é o sistema básico, né, trazido pela CONAMA 237. Então, com essa nova legislação, a gente conseguiu trazer alguns benefícios, dentre os quais a gente traz, além do licenciamento padrão, que é o sistema trifásico que a gente trabalha, a gente trouxe o licenciamento bifásico, onde a gente implementou a licença prévia de instalação e a licença de instalação e operação. Então, com isso, a gente conseguiu ganhar escala em termos de processos dentro da SEMASS. E com isso, a gente consegue trazer uma melhoria na eficiência do licenciamento ambiental, e a gente vê que, historicamente, de fato, os processos na SEMASS costumavam demorar muito, né? Em média, um processo na SEMASS demorava mais de 1 ano para ter sua licença emitida. E aí a nova resolução, ela traz essa melhoria no licenciamento ambiental e, consequentemente, traz também a melhoria interna da SEMASS, né? Porque, na verdade, o que a gente fazia era gerar um grande problema para o empreendedor, muitas vezes, né? Porque o processo de emissão de uma licença ambiental era um processo tão dolorido, né? Tão doloroso para o empreendedor, que, às vezes, quando a licença saía, na maioria dos casos, quando a licença saía, o empreendedor, no caso, ele achava que tinha se livrado do problema, né? Depois de tanto tempo tramitando o processo, ele achava que tinha se livrado do problema. E aí, nesse momento, ele encontra um problema, que é exatamente as condicionantes que uma licença impõe para ele. Então, essa melhoria na eficiência permite, né, com que o empreendedor consiga prestar atenção no pós-licenciamento, que é exatamente o ponto do licenciamento que ele causa realmente o impacto ambiental. E com isso a gente conseguiu, através dessa redução de morosidade, focar no pós-licenciamento da SEMASS, né? A licença ambiental por adesão e compromisso, por exemplo, é o tipo de licenciamento onde a gente tira o foco do pré-licenciamento e foca no pós-licenciamento. Isso reduziu, em termos de custo, por exemplo, a gente recebeu hoje um relatório do Banco Mundial que deu consultoria para a gente durante essa melhoria que teve nesse processo. O banco fez uma pesquisa junto aos empresários e se verificou 2 questões. Primeiro, uma redução média de 25% no custo envolvido com as atividades voltadas para o licenciamento, tanto em termos de redução de custos de licenciamento em si, o custo do pedido da licença, custo de apresentação de estudo, como também o custo com as consultorias, né? Então, a partir do melhoramento do fluxo dos processos, a gente conseguiu permitir que o empreendedor tivesse uma autonomia maior quanto à tramitação dos processos, né? Talvez, antes, pela complexidade que se tinha nas diversas fases que se impunha no licenciamento, as pessoas não compreendiam muito bem como era que ele funcionava. Então, a gente conseguiu detectar essa maior autonomia, né? O empresário conseguindo entrar no sistema da SEMASS, conseguindo encaminhar toda a documentação, isso muito em função da virtualização do sistema, que foi um processo que começou lá em agosto de 2018. Então, você tem ganho de tempo, né, tanto em termos de contato com a SEMASS, você não precisa se deslocar para uma das sedes da SEMASS para você ter atendimento em relação aos seus processos, você pode encaminhar da sua casa, como você também tem a possibilidade de, com a redução da quantidade de fases nas licenças, você tem o licenciamento emitido muitas vezes em até 7 dias, né? Atividades voltadas para a agricultura, por exemplo, tem hoje a possibilidade de emitir uma licença por adesão e compromisso e, no máximo, entre 7 e 15 dias, ter sua atividade licenciada. E com isso a gente consegue trazer uma segurança jurídica, né, nos processos de licenciamento,
porque as pessoas também não tinham muito claro que documentação apresentar, qual é o tipo de estudo apresentar. Então, a gente também trouxe clareou, né, essa questão acerca de quais estudos serem apresentados no processo de licenciamento. Inclusive, hoje, a SEMASSE ainda, após a publicação da COIMA 02 de 2019, a gente ainda tem promovido outros estudos no sentido de viabilizar a questão dos empreendimentos de baixo impacto, né, que hoje as tipologias de empreendimento de baixo impacto elas estão adstritas lá ao que diz o Código Florestal. Então, o próprio Código Florestal dá, né, aos conselhos estaduais a possibilidade de criar novas tipologias conforme as suas realidades. Então, isso também é uma ação que está sendo estudada no âmbito da SEMASSE. Outra ação que está sendo estudada no âmbito da SEMASSE é a questão da implementação de qual estudo você vai apresentar de acordo com a sua atividade, né? Hoje a gente ainda não dá ao empresário não dá ao empreendedor, né, de maneira clara a noção de qual estudo ele vai apresentar. Se é um EIA-RIMA, se é um estudo de viabilidade ambiental, se é um relatório ambiental simplificado, enfim, existem uma série de estudos que ainda fica dependendo de vistoria para que o empreendedor tenha condições de realizar o estudo e apresentar o estudo na SEMASSE. Então, o que a gente tem feito nesses últimos tempos é trazer um pacote de melhorias em termos processuais, né, sempre destacando que a gente não perde a qualidade da análise ambiental. Ou seja, o nível de rigor que a gente tem tido pré-Poema 02 2019 é o mesmo ou até maior pós 02 de 2019. Um exemplo disso são as atividades que estão dispensadas de licenciamento ambiental, né? Até 2019, as atividades que não precisavam, que tinham um ponto de corte, né, dentro da COEMA anterior, elas não precisavam se cadastrar na SEMASSE. Hoje a SEMASSE consegue ter um controle de todas as atividades que são dispensadas de licenciamento, e isso faz com que a gente consiga monitorar o processo, né, de execução dessas atividades, que até então não tinha. E isso é um argumento que a gente usa muito em função de ainda se colocar que o que tem se feito é um processo de flexibilização da análise ambiental, o que não é verdade, né? O que não tem acontecido. O que, na verdade, o que a SEMASSE tem feito é aproveitado essa oportunidade de avançar tecnologicamente para que ela não fique para trás em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Não faz sentido ainda um órgão como a SEMASSE, da importância que a SEMASSE tem, ela se colocar fora do processo de desenvolvimento econômico. Então, a gente se baseia, né, na execução das nossas atividades no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico e na preservação ambiental. Então, era isso que eu tinha para colocar, né, de maneira bastante sucinta em função do horário, mas a SEMASSE, ela se coloca totalmente à disposição para dirimir todas as dúvidas, e o que é mais importante colocar é que a gente tem um órgão como o Banco Mundial atestando, através de pesquisa, que todas as mudanças que foram feitas de 2019 para cá têm surtido efeito positivo, tanto em termos de redução do custo do licenciamento para o empreendedor, para o interessado, como da redução do tempo de emissão de uma licença, o que muitas vezes inviabilizava a execução de uma atividade econômica. Então, eu fico Muito assim, bem, Luiz. qualquer dúvida. Muito bem, Luiz. Eu quero avisar aqui aos nossos convidados que, infelizmente, nós estamos tendo um problema na transmissão via YouTube. Tá? Estamos tendo interferência, o setor técnico da SEMASSE, que está responsável por essa transmissão, está tentando solucionar. De qualquer maneira, nós estamos gravando aqui também na plataforma Meet e vamos disponibilizar a íntegra do debate. Muito bem. Mais um aluno aqui fez uma pergunta e eu quero aqui transmitir para vocês e, ao mesmo tempo, falar de um aspecto que foi falado também no debate do povo, hoje de 11 às 12. A SEMASSE, aliás, o Instituto Federal do Ceará e
a Prece e também a Fundação Demócrito Rocha, nós estamos viabilizando o curso para 600 gestores. Esses gestores, Maia Júnior, André Siqueira, não são só gestores dos entes governamentais, seja federal, estadual ou municipais, mas também da iniciativa privada do terceiro setor, porque julgamos que a qualificação e a capacitação de profissionais realmente competentes para a gestão ambiental ela é necessária e ela hoje é um quesito fundamental. Claro que não só na questão ambiental, mas eu diria de uma maneira geral. E aí vai um questionamento para vocês. Inclusive, isso foi até foco de debate hoje pela manhã. Como é que vocês veem o papel do município? Porque o ordenamento jurídico ambiental ele é muito específico, né? E o próprio secretário fala, né? Nós moramos no município, nós moramos no bairro. E como é que fica a responsabilidade governamental, municipal, em relação à gestão ambiental? A segunda pergunta é como a gente pode fortalecer esse ente tão necessário? Será que nós teríamos a possibilidade dos consórcios, já que se torna muito caro, muitas vezes, manter uma equipe técnica? Como é que vocês veem essa situação? Então, aí está facultada a palavra. Eu peço só que seja uma coisa mais objetiva para que todo mundo possa falar. Bora lá. Quer que eu comece? Pode ir lá, pode começar, Maia. Não, primeiro eu gostaria de 2 minutinhos, né, só para dizer ao André que nós, nesse processo exatamente de aprimoramento do desenvolvimento econômico, muito provavelmente nós vamos ser a primeira secretaria totalmente digitalizada do Estado, que é o compromisso do governador que todas, até o final do governo, estejam digitalizadas. Não foi citado, mas hoje todo o processo de acesso à política de incentivos é 100% digitalizado no Estado, né? E todas as vinculadas estão praticamente digitalizadas, inclusive o IDT, que não é vinculado, é uma organização social. Nós estamos agora avançando na melhoria da ADAGRE, né? No sentido não só da digitalização, mas também da sustentabilidade da ADAGRE do ponto de vista econômico-financeiro. Amanhã mesmo, às 9 horas da manhã, vamos ter uma reunião na Fazenda para a implantação de um cadastro único de produtor rural. Talvez o doutor André não saiba disso, mas a SEMASSE, com a SEMA, tem um cadastro, a Cefaz tem outro, a SDA tem outro, a ADAGRE tem outro, e nós vamos uniformizar isso numa plataforma única. Então, o esforço da digitalização é um caminho que nós estamos trabalhando. Um dos principais projetos nessa área para melhorar a ambiência de negócio foi o projeto que você propôs de simplificação e desburocratização, que está com o cronograma, pelo menos na minha secretaria, em dia, né? E fiquei satisfeito de você dizer que também na SEMA, na SEMASSE, os processos também estão em dia, né? Eu acompanho essas reuniões de governança, algumas eu participo, outras o Sérgio é quem participa, mas o Sérgio despacha comigo com frequência sobre esse processo. O outro, uma proposta que, infelizmente, a gente tem que resolver muitos gargalos dentro do serviço público, uns naturais, outros que alguns profissionais aprontam. Eu gostaria de ver a secretaria na virada do ano com um endereço único do ponto de vista físico, né? Que é levar a secretaria e todas as vinculadas, com exceção daquelas vinculadas operacionais, que vão ter ponto de escritórios aqui em Fortaleza, é o caso do Porto Pecém, eu não tenho como trazer o centro de convenções à operação do Porto, né? Mas vai ter um escritório lá para atendimento empresarial, para que o empresário tenha um endereçamento só para tratar as questões de desenvolvimento econômico, né? Esse é um outro trabalho que está em curso. Ou seja, a ideia é que, pelo menos no primeiro trimestre de 2021, o Estado do Ceará tenha uma única plataforma física. O empresário não vai chegar lá na secretaria, que vai ser lá no centro de convenções, e chegar lá vai ser encaminhado para ir lá
na junta comercial, que é na 25 de março. Centro de eventos, né? No centro de eventos, nós vamos levar a secretaria e todas as vinculadas. Qualquer coisa para tratar. Eu estou precisando de uma reunião com o pessoal da área comercial do PECEM, em Fortaleza. Lá vai ter um escritóriozinho. Como lá também vai ter um coworking para o empresário, sobre tudo que vem de fora, poder se reunir lá, sala de reuniões, que ele possa trabalhar, um espaço para ele trabalhar, como também todo o escritório à disposição para que os empresários possam exercer, quando fora da sua base, a disponibilidade de um espaço na própria secretaria. Então, também tem um tratamento diferenciado, que eu estou chamando de sala do empresário. Não só na recepção, mas também num espaço dedicado para o empresário ser bem recebido. Então, esse trabalho está em curso. Do ponto de vista das reformas principais, nós temos um ligeiro ajuste na nomenclatura na JUSEC, né? E estamos aguardando aí o governador dar um ok para encaminhar a incorporação da CODES à ADES e a transformação da ADES numa agência de fomento. Vamos reduzir uma vinculada e vamos transformar o que a agência ADES nunca foi, numa agência de fomento. Estamos refazendo isso e estamos refazendo todo o marco regulatório ligado ao desenvolvimento econômico, né? Não só as leis, como os decretos, já estão prontos. Se o governador desse um ok, eu já poderia sentar com as entidades produtivas para discutir essas propostas, né? Mas já estão na mesa do governador, conforme me comprometi, desde o final do mês de julho, o restante dessas transformações e a adequação do Ceará Veloz, assim como do Ceará 2050, a lições que a pandemia ensinou a gente, né? Esses planos passaram também por ajustes, já que eles tinham sido lançados no próprio ano de 2019. E a secretaria está estruturada, equipes montadas, né? E está aí a gente começando a colher o resultado. Hoje mesmo, estou aqui. Todo dia é uma notícia boa. Quando a gente trabalha, o resultado vem, né? O resultado é consequência das coisas bem feitas. Hoje tive a alegria de tomar conhecimento da CAGED. O Ceará foi o quinto maior gerador de empregos do país, quinto. O segundo do Nordeste, com a diferença muito pouca em relação ao estado de Pernambuco. Eles geraram 12.500 empregos, nós geramos 12.200 empregos, o que é uma notícia extraordinária, sobretudo dentro do que o André falou, né? Que a retomada da economia do Ceará está surtindo efeito, está trazendo bons resultados. Está trazendo bons resultados na promoção e na atração, está trazendo... vocês viram aí o sucesso que foi a atração de novos negócios no Ceará no mês de setembro, né? Vários projetos estruturantes. Nós celebramos acordos para implantação no Ceará, além de fábricas, né? Aí está nesse bojo uma fábrica de aerogeradores offshore, chinesa. Está aí nesse bojo uma refinaria de 50 mil barris. Está aí nesse bojo o projeto de Itataia, que entre produção de urânio e de fosfato e de bicálcio vai produzir aí quase 2,5 milhões de toneladas ano, né? O que é uma notícia, sobretudo, para o agronegócio alvissareira, né? Porque nós vamos produzir ração animal, vamos produzir também fertilizantes. Para quem não sabe, o Brasil importa 80% do fosfato necessário para produzir fertilizante no Brasil. Isso vai ser reduzido à metade com a usina de Itataia, fora o desenvolvimento no interior, numa região insólita como é Santa Quitéria e Itataia. Então, André, o espírito é esse, sentir as dores de vocês. A gente sai dessa vida privada um pouco para vir de volta ao governo, mas eu conheço essas dores bastante, né? Porque sou empresário e eu quero criar uma secretaria onde o governo seja um facilitador e não um óbice para o desenvolvimento econômico.
E essas notícias aí, a gente trabalhou muito isso dentro desse ambiente de negócio, né? Nós estamos trabalhando aí 4 vetores importantes, né? Um é a ambiência, aonde entra esse projeto de desburocratização e simplificação, entra essa modernização do marco regulatório e da própria secretaria, entra a digitalização do Estado, entra a melhoria do processo de licenciamento através da SEMAS, né? Isso tem um acordo muito grande de vários organismos estaduais para criar essa ambiência adequada. O Ceará hoje, inclusive a nossa secretaria, abre uma empresa em 2 dias. Hoje à tarde, nessa call que a Secretaria da Fazenda Nacional promoveu, a secretária de Empreendedorismo de São Paulo disse que o MEI em São Paulo é aberto em 4 horas. Aqui no Ceará é instantâneo. Entrou no sistema, está com a documentação pronta, já sai com o CNPJ para poder operar, né? Então, o processo de abrir e fechar a empresa, que é o grande objetivo do André, abrir rápido, fechar rápido e se desenvolver rápido, está em franca evolução. Então, colocando isso aí para ele, o outro problema que ele levantou, né, é sinal que as empresas retomaram suas atividades com intensidade, né, estão sofrendo agora com uma situação que é de mercado, né, fruto da valorização do dólar, como ele colocou muito bem, né, fruto da demanda, porque de uma hora para outra as empresas que vinham produzindo mensalmente, né, um nível de ocupação dessa indústria, ela aumentou. A gente tinha uma taxa alta de ociosidade em função da crise econômica anterior, e agora, pós-pandemia, com os estoques se foram rapidamente, as empresas estão tendo que reduzir consideravelmente sua ociosidade. Aumentou a produção, aumentou a demanda de insumo, logicamente, muitas vezes tem consequência em alguns produtos no preço, né? Nós estamos acompanhando isso, mas isso é uma relação muito grande de mercado. Por exemplo, com a subida dos insumos, os produtores de leite se queixaram horrores, né? Ameaçaram até derramar leite aqui na porta do palácio, né? André sabe bem disso, né? O que é que foi a minha resposta? Rapaz, os compradores e os produtores têm que se entender, né? E eles se entenderam. Os preços do leite foram reajustados sem intervenção de governo. Sem intervenção de governo. Eu não vou propor intervenção e arbitramento de tabela de preço de empresário nenhum. Isso é uma coisa que o empresário tem que jogar como joga o mercado. Ele defende o mercado constantemente. Que assim seja, né? Eu não posso chegar e arbitrar por quanto o André vai vender 1 litro de leite, nem muito menos quanto ele quer comprar, né, para a sua produção se desenvolver. Estou dando um exemplo. Nem posso chegar e dizer que a banana que custa tanto, num período não sazonal, numa sazonalidade, está custando muito mais, né? Isso aí o mercado regula rapidamente quando a oferta se adequar. O mercado, ele sabe bem disso, ele é empresário, sabe desse discurso empresarial, e se o governo entrar, atrapalha, né? O governo entrar tabelando e arbitrando o preço, atrapalha. Esse é um ponto importante. O outro ponto, o Marcos, eu de manhã questionado pela essa colocação que você fez, eu entendo que os municípios precisam de uma forte estruturação. Inclusive, se você for pesquisar, quando secretário de Planejamento, nós propusemos uma lei de governança interfederativa. Se for atrás, essa lei é de julho, acho que de 2018. Inclusive, essa lei está sendo utilizada bastante agora do ponto de vista de educação fiscal pela secretária da Fazenda, né? Isso, o que é essa lei? É exatamente uma maior integração, um melhor desenvolvimento na gestão pública pelos municípios, na gestão fiscal, que é fundamental. Agora, tem um grande problema hoje a ser resolvido no Brasil, é a destruição do Pacto Federativo. A Constituição de 88, né, ela reestruturou a questão federativa.
Mas, aos poucos, foram criando taxas e outros impostos que não foram repartidos adequadamente com os municípios. Os municípios, na realidade de hoje, né, eles não têm recursos para uma estruturação profunda como essa. Isso vai, com certeza, demandar tempo. A mesma situação os estados. Né? Se a gente olhar, o governo federal transfere a educação, por exemplo. O Fundeb anterior, que venceu e foi renovado agora pelo Congresso, para que você tenha uma ideia, tá? Ele era, pela lei anterior, o Estado gastar, e os municípios, e o dinheiro da União, esse fundo, gastar 60% com o pessoal e 40% com custeio. Aqui no estado do Ceará, só a conta pessoal representava 105% do fundo. Ou seja, já não dava para pagar pessoal e o Estado já bancava o custeio. Isso deteriora a situação fiscal de qualquer Estado. Numa pandemia como essa, você aumenta a oferta de serviço de saúde, também vai precisar de mais orçamento. De onde vem se a arrecadação é a mesma? Né? Hoje, recomendo até vocês analisarem aí uma entrevista muito boa, por sinal, concedida, acho que foi no estado de São Paulo, pelo Mansueto, sobre essa questão do gasto público. Né? Ele falando, inclusive, sobre a demanda de algumas pressões de privilégios a serem criados em função da demanda da sociedade, que quer uma renda, um renda cidadão, ou o nome que queiram dar, né? Fruto da pandemia. Isso aumentou a visibilidade de pessoas que estavam fora dessa situação. E o governo passou a pagar. E agora, como é que vai ser? Eram 14, 15 milhões o Bolsa Família. Hoje está se pagando a 60 milhões de pessoas. Esse volume de recursos é muito maior. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Né? É importante manter isso? Importantíssimo. Quem está segurando essa economia é, sem dúvida nenhuma, essa assistência emergencial. Então, eu diria a você que, para estruturar o que você ponderou na sua pergunta, é preciso uma profunda reforma federativa no Brasil, inclusive com 1 milhão equacionamento da distribuição dos impostos que são cobrados à sociedade, que já são muito elevados, de forma mais proporcional aos ônus de quem assume. É muito fácil. Vamos federalizar as estradas, estadualizar as estradas. Aí o governo federal chega para o Estado, quer passar uma série de estradas suas para o Estado manter. Vamos embora criar um fundo e um Conselho Estadual de Trabalho, como eu citei de manhã. Vamos. Aí o governo, além de não mandar um centavo, o governo federal, o que a gente hoje coloca nessa política, o governo quer intervir, quer dizer como gastar num dinheiro que não é dele. Então, isso tudo é problema de reflexo federativo. Se tivesse isso bem definido, quem banca a política de trabalho são os estados, do ponto de vista federativo, são os estados compartilhados com a União. Isso não está claro. Aí, eu estou há 2 anos na secretaria, praticamente, 1 ano e 9 meses completou hoje, né? Não recebi uma notinha de R$1, R$1 do Ministério da Economia para as políticas de trabalho. 100% bancada pelo Estado. E aí, como é que a gente faz? Agora, eu tenho que manter uma rede aberta de cine, tenho que, como eu fiz, digitalizar o cine para reduzir custo, o IDT, né? Porque não vem o recurso federal. Isso é problema federativo. Ele não tem. Não manda, não é para outra coisa, não, porque não tem também. Então, é preciso repensar essa questão federativa e é preciso repensar, né, essa questão fiscal. É um gravíssimo problema. Eu não sei o que será de todos nós no Brasil a partir de 2021. Acho que até dezembro de 2020, com o endividamento, como o Mansueto coloca aí, de quase R$1 bilhão, saindo uma dívida de 69%, né, a dívida PIB, para algo perto de 95%, eu não sei como é que a gente vai ajustar isso nos próximos anos. Não tenho dúvida
que será a custas e sacrifício de todos. Se ninguém construir um consenso para arrumar esse Brasil do ponto de vista fiscal e federativo, o desenvolvimento econômico vai ter seríssimas consequências. A gente tem que colocar isso com franqueza, porque são os problemas que a gente está vendo todo dia e é o caminho para resolver isso, é um consenso na área política. É pela política que tem que ser resolvido, né? Porque o sujeito só demandar a aprovação de custos e mandar para o Estado pagar ou o município é muito complicado, né? É preciso se rever um pouco essa questão federativa. Muito bem. Ulisses, vamos lá, algum complemento aí? Depois o André. Bom, dentro da seara ambiental, né, a gente já tem alguns exemplos, né, bem-sucedidos. É o caso de Juazeiro do Norte, é o caso de Fortaleza, é o caso de Sobral, dentro aí da execução da gestão ambiental. Municípios, são 37 municípios ao todo, hoje, no estado do Ceará, que conseguiram estruturar os seus órgãos ambientais. Mas é como muito bem colocou o secretário, né? Não é fácil, né? Se a gente não fizer uma reestruturação do sistema como um todo, implementar em todos os municípios, porque implementar um sistema de gestão ambiental é algo muito complexo, tanto em termos financeiros quanto em termos políticos. E aí uma saída interessante, como você colocou, é a criação dos consórcios, né? A criação dos consórcios ela já está prevista dentro da Lei Complementar 140, a Lei Complementar traz essa possibilidade. Quando o Conselho Estadual vota a 07 de 2019, que é a última resolução que trata da delegação do licenciamento para os municípios, traz essa possibilidade do consórcio. Nós não temos ainda nenhuma experiência com consórcio, exatamente porque não é algo também muito simples de fazer, considerando que são várias competências diferentes, né? São vários municípios diferentes tratando do licenciamento de atividades nos seus territórios, que muitas vezes não está dentro da sua competência. Então, eu acredito também que essa matéria tem que ser melhor regulamentada aqui no âmbito do Estado. Não sei se não conheço muito bem a lei de consórcio, mas eu acredito que, na perspectiva do consórcio de licenciamento, talvez ela não traga uma solução muito pacífica. E aí a gente teria que verificar se era o caso, né? Se a gente consegue, como é que a gente consegue diluir, né, sair do âmbito do município, mas mantendo o licenciamento no contexto municipal. Mas a questão é que é um desafio e é uma realidade, porque a lei traz o licenciamento municipal como uma obrigação, né? Inclusive, tem municípios que entendem que nem cabe ao Conselho Estadual de Meio Ambiente definir quais são as atividades que lhe competem licenciar. Então, a própria questão do licenciamento municipal, da gestão ambiental municipal, ela já passa por controvérsia, porque existem entendimentos divergentes sobre a mesma matéria. Então, o que eu coloco é que é um desafio ainda muito grande que tem que ser enfrentado, que tem que ser superado, principalmente nesses municípios com menor capacidade financeira, né? Dentro de como manter um órgão, de como estruturar um órgão e de como é que esse órgão vai sobreviver politicamente dentro do município, né? Já que a questão da gestão ambiental ela envolve não somente o licenciamento, que é uma atividade que, de maneira geral, ela não tem tantos conflitos quanto a fiscalização ambiental, né? Que ela envolve a questão de autuação, de embargo, enfim, de sanções ambientais, que pode gerar sérios problemas no nível local. Então, é um desafio que Que tem que muitas trabalhar. vezes a E tem proximidade o recurso do humano, local. né? É um recurso humano muito especializado. Não é um Exatamente. recurso humano que você multifuncional. A questão ambiental é muito específica, né? Muito E específico, além muito do mais, você tem também a proximidade que o município congrega, pode levar alguns problemas até de ordem
política, né, que muitas vezes o município, os gestores não querem arcar, né? André, você gostaria de acrescentar alguma coisa, André, aqui na Eu discussão? gostaria de acrescentar, teve uma fala do Ulisses que chamou atenção no momento que ele falou que o sistema da Semarce estava mais amigável, digamos assim, né, Ulisses? Você via que tinha uma interação maior do empresário. E hoje mesmo eu discutia isso lá na Dagri, uma reunião que eu tive lá, exatamente nesse sentido, né? Né, eu acho que quem entende, obviamente, eu não estou falando no estudo de impacto ambiental, que realmente vai envolver outros profissionais, mas quem entende da atividade da empresa, mais do que empresário, né, não tem, né? Então, eu me lembro numa ocasião que a gente estava com algumas empresas do sindicato com dificuldade de preencher aqueles formulários do IBAMA. A gente chegou a contratar uma consultoria para poder preencher os formulários. E fui lá na superintendência do IBAMA, né, conversar com o superintendente, e ele disse, não, André, vamos fazer o seguinte, reúna os empresários, os contadores, aí, os técnicos, que eu vou colocar uma pessoa do IBAMA para poder capacitar, para poder acessar o sistema e ensinar como é que faz. Então, eu acho que quanto mais autonomia, né, principalmente nessas questões, digamos assim, mais simples, né, que deveriam ser mais simples, melhor, né, para a relação e menos onerosa para o empresário, né, haja visto que ele tem a capacidade de fazer, né. Então, você simplificar, diminuir as exigências, né, sem ferir nenhuma legislação, eu acho que sempre é bem-vindo. Mas, no tocante ao que o Maia também comentou, em relação à agilidade, né, de se abrir um negócio, eu queria, e aí também acho que envolve muito a prefeitura, assim, Fortaleza é um ponto fora da curva, né? Então, a gente tem uma prefeitura que oferece hoje aí mais de 30 serviços digitais, não sei quantos são hoje. Até o final do ano passado eram 30 e poucos serviços digitais. Mas quando você sai de Fortaleza, você não encontra essa mesma realidade nas cidades menores, né? Então, até mesmo um dado que a Junta Comercial sempre expõe, né, que tantos municípios do Ceará já aderiram à rede 5. Mas, assim, a adesão, se você tiver um município com um serviço, ele aderiu à rede sim, mas só tem um serviço. Tá? Então, assim, não traz muito impacto, né, para quem vai empreender. Então, acho que não basta somente, né, o município aderir, né, ele tem que procurar ofertar os serviços possíveis de forma digital. E na época que eu estava à frente lá do programa do SIC, a gente acessou vários sites de prefeituras e as plataformas são totalmente diferentes. Entendeu? Você entra num município, é uma plataforma, outra é outra plataforma. Então, eu acredito, não sei se o que eu vou falar faz sentido, mas dentro desse processo que o governo está travando aí, né, de se tornar digital, tem que pensar como envolver, como abrir uma aba ali para o município, dentro do portal do governo, para que ele não precise ter um portal paralelo, né, e ter uma cara diferente, um formato diferente em cada município que queira ter o seu portal. Então, acho que isso poderia ser também integrado. Né? Acho que ajudaria muito a questão da simplificação, que toda a história começa na prefeitura. E também queria colocar um outro ponto. Mas já imaginou se fosse possível a gente rastrear um novo empreendimento? Ou uma empresa que deu entrada ali num novo processo. Né? Se a gente conseguisse rastrear, né, porque você tirar um CNPJ não quer dizer que você pode operar, né? Principalmente falando em indústria e no agronegócio. Né? Talvez no comércio e serviço,
as demandas por exigências sejam menores, mas na indústria você vai ter ali que se for uma agroindústria, você vai ter que ter uma relação com a DAGRE, você pode ter uma relação com a COGE, você pode ter uma relação com a vigilância sanitária, com os bombeiros, né? Vamos tirar a SEMASC dessa história, digamos que aqui a SEMASC esteja tudo redondo, mas nós temos uma outra via cruzes pela frente. Então, se houvesse uma forma, mas a gente monitorar, tá? A vida inicial André, dessa empresa... A plataforma, sim, está integrado o Corpo de Bombeiros, além da SEMASC, está integrado a Secretaria da Fazenda, está integrada a Secretaria das Fazendas Municipais. É importante você conhecer bem o que é que está integrado na plataforma, sim. Né? Eu concordo com você com relação à estrutura de licenciamentos municipais, né? Que você, às vezes, tem essa facilidade de licenciar um empreendimento, sobretudo da construção civil em Fortaleza, e não tem em todos os municípios do Ceará. Nem estrutura de aprovação de projeto provavelmente devem ter. Né? Agora, eu vou te confessar uma coisa. Eu levei uma pessoa que foi presidente do SIC, como você. Eu levei uma pessoa que é vice-presidente da FIEC, é a nossa secretária da Indústria. Pede para ela fazer uma palestra para vocês, para ela falar um pouco, não só da visão dela de empresária que ela tinha antes de chegar em governo, e qual é a impressão que ela tem de governo. Isso que você coloca, vou te ser sincero, o sujeito integrar uma secretaria não é fácil. Imagine um governo que tem 21 secretarias, né? Muitos deles super empoderados, porque, ao contrário do que vocês estão do lado de fora pensam, tem um empoderamento enorme dentro da estrutura pública. Não tem uma centralização para dizer eu vou digitalizar o Estado. Vou lhe dar um exemplo. Nós centralizamos para digitalizar o Estado tudo na ETIS. Pode pegar as leis de dezembro de 2018 e ler. 2 meses depois, assume o Mauro Filho no planejamento. Rapaz, o secretário de Segurança não aceita a centralização na ETIS, não aceita trabalhar com nuvem, nem com desenvolvimento de software em nuvem, porque isso é inseguro. Porra, o FBI americano trabalha em nuvem. Mas a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará... Aí vem... Não, a Secretaria de Saúde, do mesmo jeito, não tem confiança com o sistema em nuvem, que era um grande avanço e uma redução enorme de custos para fazer uma digitalização. Não, a Secretaria da Fazenda da mesma forma. Aí começam essas lutas corporativas que às vezes você está do lado de fora e não sabe o quanto é difícil para a gente romper com isso, André. Imagine a gente partir dentro do Estado, tá certo? Para que a gente possa avançar com a proposta de digitalização, não é fácil, né? Posso te dizer isso. O Camilo quer digitalizar o Estado todo até 31 de dezembro de 2020, o ano que vem é 21, 23, né? É o resto do governo dele, 20, 21, 22. São mais 2 anos e alguns meses, né? Amigo, se isso aí eu acho difícil, imagine o Estado assumir um processo desse federativo, ou seja, em 184 municípios que têm autonomia, né, entre aspas, não só política, como financeira, ser secretário de um município. Não precisa ir longe, não. Eu sou do Estado, você é do município. Veja a realidade lá dentro do seu município para fazer tudo isso que você tem vontade, que é o ideal. Veja os óbices que você encontra numa área municipal. Você provavelmente fala com o prefeito a hora que quer. E aqui a gente não fala com o governador a hora que quer, quanto mais com o prefeito do interior. Né? Eu acho que a gente tem uma realidade ainda muito longe, muito distante do Brasil. Para o que a gente deseja e o que a prática diária nos permite. E mais, André, nesse meio aí tem uma mancha que normalmente só tem um vilão, é o Estado. Quando você senta com um empresário numa mesa, né? Vou
dar 2 exemplos aqui para você. Recebi um determinado empresário com um projeto maravilhoso. Reunião, eu, o Arthur Bruno e o Carlos Alberto, empreendedor do agronegócio. Pedimos, eu e o Arthur Bruno, para ajudar ele a licenciar esse projeto o mais rápido possível. Infelizmente, o Carlos Alberto não está aqui, mas se você ligar para ele amanhã, ele é capaz de lhe confirmar. Maia, diga, Carlos Alberto. Olha, em atenção a você, que eu vi que tem respeito pelo empresário, né, e a reunião que nós tivemos, pelo caminho que o empresário quer licenciar, a empresa que ele contratou, aqui dentro da Semarce, ele não vai aprovar esse projeto nunca. Não vou dizer quem é o empresário. A empresa é assim, assim, assado. Ele começou errado. Estou querendo ajudar, Maia. Eu te pergunto, é papel meu ligar para o empresário, para recomendar a ele que vá à Semarce, analisar o que o Carlos Alberto disse e tomar uma decisão de mudar a empresa que ele contratou para fazer o processo de licenciamento ambiental dele? É meu papel, como secretário de Desenvolvimento Econômico? Mas se você sentar numa roda, muito provavelmente o vilão disso é o Carlos Alberto. Ou algum técnico da Semarce que provavelmente não cruza com quem ele contratou. Vou lhe dar outro exemplo. Doutor Ricardo Cavalcante ainda é presidente da FIEC? É, né? Maia, está havendo aí uma transferência. Hoje está nas páginas aqui a transferência. De um processo acionário de uma empresa cearense para uma empresa de fora. O empresário daqui me pediu que eu falasse com você. A data limite para ele fechar essa transação é 31 de agosto. Dá para você recomendar urgência e fazer isso com urgência? E perfeitamente, Ricardo. Vou fazer todo o esforço. Começamos o processo. O advogado contratado pela empresa entra com tudo errado. Eu disse isso para o empresário. Amigo, tem que começar tudo de novo. Foi preciso minha equipe dizer, faz um processo assim, faz outro processo assado, vai desembaraçar isso no banco que opera o FDI, porque o banco vem um parecer do banco. O banco é um banco privado, chama-se Bradesco. Tinha uma anuência que era necessária ele dar. Aí lá, mesma coisa. Na hora que trouxe, André, na hora que trouxe a documentação correta, no dia seguinte, menos de 24 horas, fulano, aqui é o Maia Júnior. Olha, seu processo está concluído. Só falta agora, eu vou fazer um ad referendo do CEDIM para atender a vocês. Né? Não vou levar ele nem à reunião deliberativa, porque não tem reunião marcada, e depende do governador, que é o presidente do CEDIM, mas já combinei com todos os secretários envolvidos, nós vamos fazer ad referendo. De terça até sexta, que foi essa última sexta que se acabou, da semana passada, o meu presidente da ADES ficou no Palácio de 11 às 17 horas para arrancar a última assinatura que era do governador nesse ad de referendo. Teve uma hora que ele ligou, rapaz, eu estou aqui com fome, comendo castanha velha, mole. Doutor Eduardo Neves, estava lá na porteira, que eu disse, só saia daí com esses 2 processos. 2 não, 3. Porque de um empresário se desdobrou em 2, porque eram 2 situações diferentes, e do outro era um processo. Estou lhe contando. Quando a coisa... Ô, Maia, não acredito em ti não, porra. Tá me mentindo. Pergunta a Rosiana, vice-presidente da Federação das Indústrias, que foi quem eu encarreguei para dar urgência nesse processo. O que aconteceu nesse processo de culpa pública. De culpa pública. Aí, sexta agora, salvo engano, foi 25, né, de setembro. Quando terminou tudo, que o Eduardo me ligou, depois de ligar para um dos empresários, e comunicar,
né? O outro eu mandei um WhatsApp, e o Ricardo tinha me pedido por um irmão, né? Doutor Ricardo Cavalcante, é Maia Júnior. Me desculpe, fiz todo o esforço para lhe atender o prazo de 31 de agosto, mas a culpa não foi nossa. Aquele seu assunto foi resolvido isso, hoje. Sexta-feira, algo em torno de 16h30, eu fiz essa ligação. Então, posso lhe contar muitos casos do que eu vivencio. Tá? Vou contar mais um importante. Presidente da Vestas, maior fabricante hoje no Brasil de turbinas eólicas. Projeto para fazer uma entrega aqui. Nossas estradas são CB40. Ele queria passar com a carga de 170 toneladas. Aí o cara vai lá para a FIEC, no ambiente do Sindicato de Energia, mete um cacete. O Estado é o maior FDP que você pode imaginar. Aí o Jurandir Picanço, que você conhece, né? Pessoa por quem eu tenho o maior respeito, liga para mim, liga para a Rosiana. Estou contando um outro exemplo, 3 já. Ô, Maia, vê se tu entra aí para resolver isso. Aí eu entro em contato com o órgão de estrada. Aí o órgão diz, Maia, o problema é que ele quer rodar em cima de uma estrada que não tem CBR suficiente para transportar o que ele quer. Mas se ele vier aqui, trouxer uma proposta, a gente analisa. Eu pedi o gesto. Mas isso, o vilão lá na FIEC, lá no chefe dele em São Paulo, era o estado do Ceará. Tem aqui até gravado o que ele mandou aqui. Olha, agora está uma maravilha, eu estou entregando tudo. Coisa mais simples, doutor André. Trocar os caminhões para distribuir por eixo, num caminhão maior, a carga que ele queria passar num caminhão que não dava suporte na rodovia. Mas não foi o caminhão dele o culpado disso. O culpado era o Estado, que não permitiu o caminhão dele passar, né? Então, tem muitas verdades, André, por trás disso. Tá certo? E eu vou te dizer uma coisa. É por isso que eu, particularmente, estou cansando e estou doido para sair. Porque nem a verdade, às vezes, chega a gente como ela tem que chegar. E a gente tem que apurar, construir tudo isso, né? Negociar. Né? Muito eu vou bem. te dizer uma coisa, André, para me fechar essa história. Quando eu fui vice-governador e secretário de planejamento, eu contei para uma pessoa, está vendo aquela porta ali? É a única entrada da minha sala. No dia que a minha mãe abrir essa porta, pode ter certeza que ela vem aqui pedir o que não deve. Porque se ela quisesse pedir o que deve, ela pedia na porta da casa dela, porque ela tem autoridade para chamar um filho na casa dela e dizer o que ela está precisando. Porque, normalmente, as pessoas vêm com um problema criado. E sempre o culpado é o Estado. Ele não tem uma solução, ele não tem uma alternativa. E sempre o errado é o Estado. Então, é preciso balancear bem nesse processo o que é a verdade que está por trás. Porque isso toma um tempo da gente terrível. Toma um tempo. Você imagina, sexta-feira à tarde, depois de ter que ir a banco, ter não sei o quê, atrás desses processos, o superintendente, não, o presidente da ADES passar de 11 da manhã às 5 da tarde na porta do gabinete para colher uma assinatura. Por causa da urgência que o processo tinha. O que lhe colocando fatos verdadeiros, que eu tenho transparência para dizer e contar. Não quero nominar, porque não é meu papel. Ético está dominando quem cria os problemas. Né? Você sabe bem disso. Né? Lá na DAGRE, teve uma situação de um cadastro, todos fizeram o cadastro. Teve um empresário que disse que há 10 anos atrás ele foi e não ia dar o documento de novo. Aí a culpada é a Vilma. Quantas situações dessa o Ulisses já passou aí dentro da Semácia? Muito bem, Júnior. Vamos agora... É bom a gente sempre botar a verdade na mesa. O vilão não é sempre o Estado, não. É verdade. É verdade. Muito bem, muito bem. Pessoal,
Vamos chegando aqui ao final, né? O André Siqueira ainda tem uma estrada longa, né, André, para perseguir. Eu vou facultar aí Ele a pode palavra. dormir na casa do sogro, mas no meio do caminho ele vai embora cedo, rapaz. Ainda tem um bom jantar, rapaz. Eu vou dar aí 1 minuto para as palavras finais de vocês, começando aí pelo André, depois o Ulisses e o final Maia Júnior. No final eu me despeço de vocês. Vamos lá, André, se despeça aí, meu amigo. Agradeço aí, Marcos, pelo convite. Está sempre importante essa discussão. Estar aqui discutindo e trocando ideias, escutando aí o Maia, sabe, desse jeitão dele de falar aí, às vezes se altera, mas é uma pessoa sempre verdadeira. Mas, Maia, se fosse fácil, ninguém estava procurando um ao outro para resolver problemas, né? Então, a gente está sempre perto, está sempre aberto. E eu comecei a minha fala toda dizendo isso, né? Que a gente tem encontrado no governo um ambiente propício para a construção. Né? Portanto, eu não sou uma pessoa de levantar críticas em vão. Hein? Você sabe, me conhece um pouco já do que você viu. Eu prefiro ser propositivo do que ser crítico, tá? Porque eu acho que a gente acelera muito o processo de solução, se torna mais acelerado. Então, eu sei que não deve ser fácil, sei também porque sou um secretário de um município, também não é fácil, né? As limitações são muito grandes, a escassez de recursos é muito grande, e claro que isso é exponencialmente maior na sua situação, em se tratando de um estado tão grande aí, com tantos municípios como o Ceará. Mas quero colocar mais uma vez à nossa disposição de contribuir, tá? E parabenizar também a SEMAS, né, que é o centro da discussão que todo hoje é em torno do meio ambiente, por toda essa evolução, Ulisses, não pare, né, assim, não pode parar, tem que sempre estar se renovando, né, envolvendo os servidores nesse processo todo. Né, eu acho que hoje a gente pode encontrar várias coisas que avançaram na SEMAS, e eu acho que isso é bom sempre tá sendo dito, porque reconhecer também é importante, né? Críticas já chegam demais no dia a dia. Então, parabéns aí pelo seu esforço, Ulisses, pelo esforço do Carlos, do secretário Arthur Bruno também, né? Por todas as pessoas que se envolvem diretamente com o meio ambiente do estado do Ceará. Muito bem. Valeu, André. Prossiga aí viagem. O André está de viagem e parou para participar. Eu vou dar aqui a palavra ao Maia Júnior e depois o Ulisses. No final eu finalizo aqui. Vamos lá, secretária. E aqui, já aproveitando para agradecer, nós vamos disponibilizar a íntegra desse debate no site da SEMAS e também do IFCE. Eu quero agradecer aí a você, Marcos, aí pela mediação, parabenizar aí ao Ulisses, sobretudo transmitir aqui ao Carlos Alberto o meu reconhecimento. Eu acho que o André fez um gesto extremamente importante. A gente não pode reconhecer que estamos numa plataforma ideal hoje na SEMAS, como nós gostaríamos, mas que houveram grandes avanços, né? Foram confirmados pelas palavras do Ulisses aí, dessa atestação e certificação do Banco Mundial, né? De redução de tempo e redução de custo. O secretário Arthur está muito imbuído e construindo essas pontes, né? Para que a gente possa melhorar o Estado, melhorar o licenciamento ambiental, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. É um dos principais óbices do desenvolvimento econômico, é a questão ambiental. E eu conheço bem o André há algum tempo, tenho muito respeito por ele, é um jovem líder de valor, né? Eu coloco essas posições com essa franqueza, com essa sinceridade, porque o esforço é esse que você está fazendo junto conosco, André, e a federação, através do Ricardo. É a gente tentar aperfeiçoar e construir, porque não adianta ficar só reclamando, só criticando, né? Adianta a gente tentar fazer um esforço dentro das possibilidades, não só econômico-financeiras, mas também da própria autonomia e da construção política do processo, né? Que você sabe que também é importante. Se você ler essa entrevista que eu citei do Mansueto,
né? São 5 páginas que eu imprimi para ler. Ele, no último parágrafo da entrevista, ele diz há uma pergunta, né, que ele poderia criticar e passar essa questão tanto para o presidente como para o ministro da Economia. Ele diz claramente: o problema não é nem o ministro, né, que normalmente é sacrificado, nem é o presidente, que tem má vontade com esse processo. O problema é o consenso político, e é na política onde tem que ser construída essas transformações. O André tem feito isso, né? Desde o início que nós chegamos, ele procurou o governo, né? Nós montamos um grupo, como ele colocou, tem uma governança para aprimorar esse processo permanente, né? Eu acho que o projeto está... A última reunião que eu fui, e o Sérgio me relatou que as coisas estavam avançando bem, né? No sentido de melhorar essas relações, né, operacionais e processuais dentro do Estado. E sistematizar isso, porque se não sistematizar, o próximo secretário vem e desfaz tudo, né? O esforço é nesse sentido que ele colocou, né? Eu só tenho que elogiar a boa vontade do André, que já saiu do SIC, mas continua envolvido com a questão importante como essa, porque eu acho que essa é uma oportunidade, pelo fato de eu também ter uma vivência muito forte na área empresarial e na área pública, com a sensibilidade que eu tenho da gente organizar realmente uma área de desenvolvimento econômico capaz de ser facilitadora de processo, de fazer com que os empresários queiram empreender no Ceará. Está aí o ranking de competitividade, o Ceará em primeiro lugar no norte e nordeste do Brasil, onde pegam vários pontos, alguns eu acho até faltaram dentro da avaliação, mas nos pontos avaliados nós somos hoje, em competitividade, o melhor estado da região norte e da região nordeste. Isso é um feito extraordinário. Agora, temos muito que fazer, a gente tem consciência disso, tem muita coisa que eu inquieto, tem coisas que a gente pode contar com a transparência que eu contei, tem coisas que a gente nem pode contar, porque tem momentos que a gente tem... Até para dar um murro na mesa, hoje está difícil, né? Porque na hora que a gente dá um murro na mesa para desobstruir um processo, no outro dia a gente está nas mídias sociais, né, sendo atacado como constrangimento moral para poder uma coisa acontecer. Hoje, ninguém pode nem ter uma reação de indignação em relação a uma situação processual. A gente tem que ser delicado, tem que pedir por favor, uma coisa que é a obrigação do setor público, né? Porque é muita assinatura para poder o empresário ter paciência. E eu digo sempre, Marcos, o seguinte, né? Lugar de empresário é cuidando da sua empresa. Quando o empresário está perdendo tempo, de porta em porta no governo, pedindo por favor para alguém assinar alguma coisa está muito errada, né? Eu luto contra isso e vou continuar lutando contra isso, André. Mas, em relação a você, você tem sido extremamente contributivo. As suas afirmações são verdadeiras. Você é uma pessoa proativa, é uma pessoa que constrói alternativas, tem procurado ajudar a gente, porque você sabe que também, lá pelo seu lado, muitas vezes eles não aceitam o que está sendo construído nesse trabalho que nós estamos fazendo, né? Ainda querem mais facilidade, né? Você sabe que uma simples planta para a gente padronizar um processo que você sabe o que é que foi lá na ADAGRE, né? Tinha nego que criticava porque você estava criando esses padrões que isso era desnecessário, etc, etc, né? Então, a gente está nesse esforço e o André tem sido extraordinário nessa relação entre nós e a federação, né? Que hoje você está muito mais ajudando o Ricardo, né, André? Saiu do SIC, né? Nesse projeto de desburocratização e simplificação. E como secretário, ele também tem uma ótima relação com a gente, prefeito também lá de Jaguaribe. O espírito é melhorar o estado do Ceará, porque se a gente continuar dificultando, não vem empresário para cá. O empresário só vai vir para um ambiente que ele tenha segurança, que ele tenha as garantias definidas, que ele saiba da continuidade. E esse é o bom resultado do Ceará. 30 anos de uma boa continuidade, o que melhora muito as garantias para quem vem para cá, né? Eu conto muito uma história simples, né? O Porto de Roterdã, que adquiriu 30% do PECEM, inicialmente a proposta deles era comprar 10%. O chairman do Porto de Roterdã
desceu aqui, né? Nós somos ao PECEM no mesmo helicóptero, eu, ele, o governador, ele visitou o PECEM e ele chegou para o governador e disse: governador, o senhor pode retornar com o secretário. Eu agora já vi o que tinha que ver aqui. Eu vou a uma reunião com o CEO da siderúrgica. Na hora do almoço eu volto para a gente fechar o nosso entendimento, né? E ele foi ao CEO e ele fez só uma pergunta. Esse é o maior investimento da América Latina. São 6 bilhões de dólares. Foi 6,5. O Estado do Ceará investiu perto de 1 bilhão de dólares para cumprir e honrar os compromissos que celebrou para o Ceará ter uma siderúrgica. Ele perguntou ao CEO: o Estado do Ceará honrou todos os compromissos? O CEO da siderúrgica, Cláudio, respondeu sim. Ele voltou para o palácio e disse: governador, agora eu não quero mais 10, eu quero 40% do porto. Aí o governador: calma, vamos negociar aqui. Terminaram fechando uma operação de compra de 30% do porto, para quem ia comprar 10. Essa credibilidade é muito importante do Estado do Ceará. Isso é uma conquista, né? Que a gente, ao longo do tempo, foi dando continuidade e aperfeiçoando. Acho que se a gente melhorar isso tudo, eu tenho escrito sobre isso, tenho colocado publicamente, os ventos do desenvolvimento no Nordeste do Brasil, que já sopraram na proa das velas da Bahia, né? Recentemente sopraram intensamente nas velas da proa dos barcos de Pernambuco, hoje parece que estão soprando aqui. Vamos aproveitar esses ventos e desenvolver o Ceará, que é melhor. Muito bem. Em relação ao André, eu corroboro todas as palavras aí do nosso secretário Maia Júnior, viu? É uma pessoa fabulosa. Ulisses, suas palavras finais, meu amigo. Eu acho que o André devia vir para o setor público, aqui para o Estado. Eu quero dizer para ele que na hora que ele quiser voltar de Jaguaribe para ficar mais perto aqui da família dele, ele me diga que eu tenho espaço para ele, viu? Bom, em janeiro a gente conversa, viu? Em janeiro. Ulisses, vamos lá, Ulisses. Quero agradecer pelo convite que foi feito, parabenizar a SEMASSE, né, e ao IFCE pelo evento organizado. Eu quero parabenizar o André, né, dizer a satisfação de conhecê-lo. Parabenizar também o secretário pela fala dele, me sentir contemplado, né, porque nós servidores, esse ano fiz 10 anos que ingressei na carreira de fiscal ambiental da SEMASSE, e nesses 10 anos eu tenho lutado para fazer uma SEMASSE mais próxima, né, do setor produtivo, sem esquecer da preservação ambiental. Então, a SEMASSE, como aqui do Carlos Alberto, viu que a SEMASSE tende a melhorar ainda mais, né, e se colocando aí à disposição da sociedade para colher sugestões, para participar do processo de aprimoramento que a gente ingressou nos últimos tempos, e com certeza é um caminho sem volta, né? O setor público, a gente vê que ultimamente ele tem precisado se renovar, ele necessita tomar uma outra cara, porque é uma questão de sobrevivência. E aí eu quero deixar registrado que a SEMASSE, ela não faz nada que não esteja escrito na letra da lei, né? Então, é importante que a gente melhore os processos de legislação que a gente tem no país. A gente já está vendo aí um novo marco no licenciamento ambiental em discussão no Congresso Nacional, e esse é o caminho que a gente tem tomado, né? Todas as decisões da SEMASSE são com base em legislação. Por fim, a SEMASSE se coloca à disposição para qualquer tipo de diálogo, né, que seja necessário para tornar a gente um órgão ainda mais próximo daquilo que o setor produtivo precisa, dentro aí sempre norteado pelo princípio da preservação, da conservação e da proteção ambiental. Pois muito obrigado. Muito bem, eu quero aqui agradecer, André Siqueira, muito obrigado pela sua presença, em nome do Instituto Federal do Ceará
em nome do nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, Valui Menezes, do nosso reitor, professor Vigílio Araripe, agradecer a presença do nosso secretário Maia Júnior, excelente participação, a presença do nosso querido Ulisses Costa, representando aqui muito bem o Carlos Alberto, que esteve no debate hoje conosco, dizer que talvez uma das coisas mais difíceis hoje no Brasil seja o diálogo. Nós não estamos conseguindo, enquanto sociedade civil, mas também enquanto governança, dialogar, porque a polarização está tomando conta desse país, eu diria até do mundo. Então, os diálogos ambientais é esse momento da gente refletir, da gente discordar, mas da gente ver dentro das nossas discordâncias onde é que tem alguns pontos que podemos também concordar e construir. E essa palavra, hoje o debate, se eu tivesse que resumir, eu resumiria como pontes para construção. O Maia Júnior expôs aí vários pontos da vasta experiência dele de construção. André Siqueira é por si só um construtor. E a SEMAS tem feito muitos esforços. E no debate do povo eu falei e volto a repetir. Depois de 30 anos, nós temos Carlos Alberto Mendes, superintendente da SEMAS, funcionário de carreira. Isso é importante, que valoriza o funcionário de carreira, valoriza o funcionário público. Então, agradeço, boa noite a Virgínia Adélia, que coordena aí o Diálogos Ambientais na SEMAS, boa noite a todos os técnicos, alguns técnicos, o Edilson, o Tiago Bessa, meu querido Tiago Bessa, um abraço. E dizer que vamos aí para o terceiro Diálogos Ambientais. Agradeço, boa noite e um abraço, pessoal. Felicidades. Grande abraço a todos, uma boa noite a todos, muito obrigado. Leve meu abraço, Marcos, aí ao nosso reitor Vigílio. Sou admirador do IFCE no Ceará. E ele também manda um abraço para ti. Acabou de mandar um recado, Maia, mandando um abraço para você, tanto ele como o Vauli, viu? Um grande abraço. Felicidade. Um abraço, Ulisses. Um abraço, André. Abraço, André. Boa viagem, André. Boa viagem, valeu, Maia. Ulisses, um abraço. Não quero que você vá só em janeiro, não, rapaz. Vá lá antes para a gente acertar aí como é que você vai se incorporar à equipe, rapaz. Tá bom, estamos certo. Vai dar certo. Um abraço. Vai dar falar certo. Com o Zé Liberato? Posso falar com o Zé Liberato? Pode. Se ele liberar, eu tô dentro. Ele libera? Será que ele libera? Tchau. Vamos trabalhar, rapaz, no Estado. Acho que mas ele não vai negar um teu. Você tem que vir ajudar aí nesse processo. Tá, beleza. Vamos junto. Um abraço. Tá bom, Maia. Obrigado pelo convite, convite, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.